João capítulo 16, versículo 25. Escuta isso que o Senhor falou. Esse é para mim? Palavras de despedida. Jesus estava se despedindo. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Ou seja, parábolas. Figuras de linguagem. Você conhece isso? Jesus não podia falar diretamente algumas coisas, porque os ouvintes não tinham estrutura para ouvir. Então, ele falava por meio de parábolas, de figuras, exemplos. Continuando, ele fala: vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. A condição para que Deus ame uma pessoa intensamente, para que Deus guarde uma pessoa com seus olhos, para que Deus transforme a vida de uma pessoa, para que a pessoa ela seja bem-sucedida em tudo que se propuser a fazer, que tentar fazer, é amar a Jesus Cristo e reconhecer que Ele foi enviado por Deus. Presta atenção. Nenhuma religião vai te aproximar de Deus. Isso é besteira. Uma das razões pelas quais eles se revoltam conosco é esta. Uma delas. Nós não pregamos religião, não ensinamos nenhuma filosofia de vida, nós pregamos a fé em Jesus Cristo, o amor a Jesus Cristo. Quando Jesus estava para se despedir, os discípulos ficaram apavorados. Volta um pouco lá no 14. Eles estavam desesperados. No capítulo 14. Olha o título. Jesus, o quê? Conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, não entristeça o coração. Não se preocupem, porque eu estou indo. Os discípulos estavam desesperados. Lá na frente, onde estávamos, no 16, Jesus fala: até então eu tenho falado por figuras, parábolas, exemplos. Mas a hora chegou, eu vou falar diretamente. Está chegando, eu vou falar diretamente, claramente. E eu nem digo que rogarei o Pai. Oh, não, volta. Naquele dia pedireis em meu nome. E eu não vos digo que rogarei o Pai por vós. Em muitas ocasiões, em muitas situações, Jesus teve que rogar ao Pai, pelos seguidores, pelos discípulos, pelo povo, por aqueles que andavam com ele, principalmente o Pedro. Satanás solicitou de Deus autorização para peneirar Pedro, para provar Pedro, para causar problemas na vida dele.
Satanás faz isso, ele pede para Deus. Quem já viu a história de Jó e sabe que foi a mesma coisa? Satanás viu Jó prosperando, viu Jó feliz em família, viu Jó nadando em saúde e ficou revoltado. E numa daquelas reuniões em que os filhos de Deus se apresentavam a Deus, Satanás foi no meio. Isso aí sugere que no meio dos filhos de Deus pode ser que apareça alguém, entendeu? Então, Deus falou: você viu meu servo Jó? Ele falou: eu vi. Você viu como ele é fiel? Claro. O Senhor dá tudo para ele. Olha só. Deus então permitiu a Satanás que provasse a Jó. Como Jó não blasfemou, não abandonou a Deus, pelo contrário, ele deixou claro que, embora tivesse perdido tudo, ainda tinha alguma coisa que não trouxe quando veio ao mundo. Eu e você, por mais que passemos por lutas, em qualquer estágio, em qualquer fase da vida, ainda estaremos melhores do que quando viemos, porque você nasceu sem nenhuma peça de roupa. Quem sabia disso? Tem uns que nem pelo tinha. O que eu quero dizer com isso? Que o que leva o homem de Deus, a mulher de Deus a conquistar, não é cobrando de Deus ou murmurando, reclamando, atribuindo possíveis fracassos a Deus, mas é vivendo como diz o Salmo 37. Salmo capítulo 37 tem um versículo que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você agradar a Deus, Ele vai satisfazê-lo, supri-lo, abençoá-lo. Então, quando os discípulos estavam apavorados, Jesus falou: não se turbe o vosso coração, não se apavorem. Lá na frente, Jesus fala assim: olha, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu sempre roguei. Mostra lá, filho, quando o diabo, Jesus falou: Simão, Simão, Satanás solicitou ao Pai que pediu para te peneirar. Olha lá. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Olha lá. Para que a tua fé não desfaleça. O diabo falou para Deus assim: Senhor, deixa eu castigar o Pedro para ver se ele aguenta. Aí Jesus ouviu e viu e falou: Pai, não deixa, não deixa. Ele rogou por Pedro e o Pai não deixou. Senão Satanás teria destruído a vida dele. Eu tenho certeza que por muitas vezes, foram muitas as tentativas de Satanás, pedindo para Deus para atuar na sua vida, na minha vida, para tirar o sossego, a paz, para perturbar-nos, para destruir aquilo que construímos, para fechar portas na nossa vida. E Jesus rogou por nós. E nos defendeu. Só que Jesus está dizendo que a hora já estava chegando, e é esta o de hoje. Nós estamos vivendo tempos diferentes, em que aquilo que Jesus pedia
ao Pai para fazer, nós mesmos podemos pedir em nome dele e o Pai faz em nossas vidas. Olha lá. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Ele poderia dizer, quando vocês pedirem meu nome, eu vou rogar por vocês. Não. Ele diz, porque o próprio Pai vos ama. Jesus disse, não sou eu só que amo vocês. O Pai ama vocês também. Então, mesmo que eu não rogue por vocês, se pedirem meu nome, o Pai vai fazer. Quem entende a palavra? E para os bispos, pastores, para nós que fazemos a obra, ele está dizendo que há poder nas nossas palavras. Você também tem poder na sua palavra, talvez você não saiba disso. É isso. Por isso, quando você murmura, quando você reclama, se você diz assim, a minha vida está uma miséria, pode contar que o feijão vai queimar, o armário vai ficar vazio. Mas se você disser, a minha vida está uma bênção, o armário vai encher, a conta bancária vai melhorar. Então, a sua palavra tem poder para amaldiçoar ou para abençoar. You believe this? A sua palavra tem poder. Your word have faith, have power. Então, quando nós confessamos a vitória, é isso que ele está dizendo. Houve um tempo que ele precisava rogar, interceder. Mas nós estamos no tempo em que, se falarmos em nome dele, o Pai faz. Ou seja, houve tempo em que Jesus tinha que te curar. Ele está dizendo que se você quiser, as suas palavras te curam. Em nome dele. Quer que eu mostre para você na Bíblia? Vou provar para você. Mas isso aí eram os discípulos. Isso era com os discípulos. Uma mulher que não era da religião de Jesus. Exatamente. Uma mulher que não tinha nada a ver com a religião de Jesus, com a igreja de Jesus. Deixou uma filha doente, definhando em casa, endemoniada. E começou a gritar, Jesus. E aí alguém falou, Senhor, despede essa mulher para que ela pare de importuná-lo. Jesus disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí ela falou, mas os filhos comem, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus se voltou para ela e falou assim, por causa desta podes ir. O demônio já? Por causa de quê? Palavra de quem? Dela. Quer dizer, teoricamente, quem não é obreiro, missionário, pastor, pastora, quem não tem unção de pregador não pode expulsar um demônio. Pois aquela mulher curou a filha dela com as palavras dela. Palavras de humildade, palavras de fé, palavras de quem agarra a sua bênção e não solta.
Porque Jesus submeteu aquela mulher a uma humilhação. Foi feito um teste, uma prova com ela. Quando ele falou, não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu simplesmente falei que não podia atender naquele momento, zanguei com a senhora, mas educadamente, né? A disciplineira me chamou de cavalo. Jesus falou, não vou tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela falou, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus falou assim, puxa vida, pode ir embora. Ah, é? Pode ir. Por causa do que você falou, o demônio saiu. Como Jesus sabe de tudo, quando aquela mulher acabou de falar aquelas palavras, os demônios saíram vendendo azeite. Você já ouviu essa expressão? O demônio saiu da casa dela num pique. Eu imagino quando o Satanás, o chefe dos demônios, o Beelzebu, ele falava assim, vai lá na casa dessa mulher grega e atormenta. O demônio falava, manda outro, porque lá eu não vou, não. Eu já tive que sair de lá. O demônio sabe o mato que ele tira a lenha, entendeu? Ana Rosa não fala assim? Hein? Então ele falou, lá não. Aquela mulher é muito valente. E humilde. Ela tinha tanta certeza de que aquele ali, o Senhor Jesus, tinha o que ela precisava. E aí ela se humilhou. Eu imagino os discípulos olhando aquilo, né? Ela não era discípula de Jesus, era? Mas que onde ela arrumou tanto poder assim nas palavras, hein? Da onde vem esse poder nas palavras? Vem dele, do Senhor. Então, o que ele está dizendo na mensagem de hoje? Exatamente isso. Que houve tempo em que ele tinha que rogar para o Pai dar aquilo que precisávamos. Nós vivemos o tempo em que, se falarmos no nome dele, o milagre acontece. Se você fizer um projeto e apresentá-lo a Deus, se você apresentar a sua necessidade a Deus de cura, a sua enfermidade, se os médicos disserem, não tem jeito para este ou para aquele, e você falar, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o médico disse, mas o teu filho Jesus disse que o Senhor me ama e o Senhor mesmo faria por mim. E o milagre acontece. Então, olha só. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Você crê que Jesus veio da parte de Deus? Você crê em Jesus como Salvador, como Messias? Então suas palavras têm poder. Se você disser vai acontecer, acontece. Experimenta. Muitos de vocês já foram em muitas igrejas diferentes. Quem concorda comigo? A verdade é que as palavras transformam quando tem o aval, a unção, a autorização do Todo-Poderoso. Praticamente, o meu trabalho, muitos bispos e pastores pregam. Eu prefiro ensinar. E eu fico interagindo com vocês aqui numa paciência, tanta paciência que às vezes a reunião dura 4 horas, né? Então, você às vezes nem vê na hora, não. Depois é que você vai ver o efeito disso. Tem muita gente que entrou aqui com a vida destruída
E ouvindo algumas palavras, elas entraram na sua vida e mudaram a sua história. Quem pode dizer isso? Levanta a mão. Aí. É. Você sabe por quê? Poder da palavra. Sua palavra tem poder. Estou falando ali. Sua palavra tem poder. É. A sua palavra tem poder. A minha tem poder. A nossa palavra. Se você falar vai ser assim e não arredar o pé, então é assim que vai ser. É? Se você falar é assim que vai ser. Quem nos dá essa abertura, essa oportunidade é Ele, Jesus Cristo. Eu rogava por vocês, mas agora eu não digo que eu rogarei, porque o próprio Pai vos ama. O que ele quer dizer com isso? Seria mais ou menos assim, ó. Você chegar para alguém, eu chego para alguém, falo, vem cá, estou precisando de alguma coisa do fulano ali, mas não sei se ele me conhece, pede para ele, para mim. Eu falo, não, pode ir lá pedir, porque ele gosta muito de você. Jesus está dizendo, pode pedir, porque o Pai vos ama muito. Peça em meu nome, mas pode pedir você mesmo. Eu não vou pedir por você, você pode pedir, Jesus está falando. Amém? Mostra lá, filho. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Os discípulos afirmaram. Quer dizer, agora nós estamos entendendo. Agora nós estamos entendendo, os discípulos disseram. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Os discípulos falaram para ele assim, ó, agora estamos percebendo que o Senhor fala claramente, estamos entendendo tudo. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu e vocês éramos escravos. Estávamos fadados a isso. Até que Deus, vendo que estávamos aflitos, derrotados, como o Diego, no crime, 4 cadeias. Tem gente que faz turismo, né? Conhece os lugares bonitos. O Diego só conhecia cadeia, saiu de uma cadeia para outra. Só que não é só ele não, tem muitos aqui. E aí, Deus então olhou para Moisés, olhou para o Elias, olhou para o Jacó, para o Jó, para o Enoque, para o Abraão, para o Adão. Não, tem que ser você, filho. Aí mandou o filho amado. E o filho passou o que você já sabe. Frio, fome, dor.
humilhação, cusparadas no rosto, foi preso. Foi preso. A prisão que botaram ele é um buraco, eu já estive lá algumas vezes. Ele fazia as necessidades fisiológicas no mesmo lugar em que tinha que comer alguma coisa quando davam para ele. E só podia ficar de pé. E ele não precisava disso, porque ele é dono de tudo. Mas ele tinha que vencer o mundo para nós. Ele não fez uma revolução, uma guerra. Ele não armou os seus discípulos e falou, lutem. Não. Não com armas de fogo. Ele os armou com armas espirituais. E ele nos deu a espada do Espírito, que é essa palavra. Essa apaga dardos inflamados de Satanás. Essa divide juntas e medulas. Então, olha só. Deus nos armou sim. Armou os discípulos sim do poder, da unção. E mais, ele tinha que vencer o mundo. Se ele não vencesse, nós não teríamos chance. Tem muita gente sendo vencida pelo mundo hoje. O mundo continua escravizando uma grande parte. Continua humilhando uma grande parte, derrotando uma grande parte. Mas aqueles que creem no nome do Filho de Deus, esses são amados por Deus. E Jesus disse, não necessita que eu rogue por vocês. O tanto que o Pai ama vocês, falem direto com Ele em meu nome, e vocês vão receber o que precisam. Você não precisa de Valdemiro, esquece esse negócio. Não peça nada em nome de Valdemiro, não, que meu nome não vale nada, não. Nada contra Valdemiro, que hoje eu conheci mais um lá em Santa Amaro. Mas não vale nada, não. Agora, tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, você recebe. Eu estou dizendo, mas eu já tenho pedido. Mas você não viu a receita? Hein? Você não pode esquecer nenhum ingrediente, não. Olha lá. O Pai vos ama, visto o quê? Visto o quê? Visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim de Deus. Para você ter livre acesso à presença de Deus e conseguir coisas grandes de Deus, você precisa reconhecer o poder e a autoridade de Jesus Cristo e amá-lo com todas as suas forças. Então, presta atenção, igreja. A nossa obrigação é ensinar. E não é ensinar você a depender, não. Eu já ensinei alguém a depender de mim? Eu já ensinei? Claro que não. Se eu também sou dependente de Deus. Mas se você orar em nome de Jesus, você recebe. Tem nada a ver com o homem. Ficar numa janelinha confessando pecado para o homem, para o pecador, que talvez está mais carregado de pecado do que você. O sujeito está até cascudo de pecado. Conta os seus pecados aí, irmão. Aí começa. E o sujeito é que nem tatu. Tatu tem um casco, né? Tanto pecado no lombo. Vai lá, irmão. Confessa para Deus, pede perdão a Deus, ora a Deus, Pai, em nome de Jesus, e a sua vida muda. Aí ficam bravos comigo, ficam ensinando besteira para o povo. É isso mesmo, eu vou continuar ensinando, enquanto Deus me deixar viver. Enquanto Deus não deixar vocês me matarem, eu vou continuar ensinando. Só que eu não tenho medo de vocês, não. Eu? É ruim, hein? Você pensa que eu sou bobo?
Você pensa que um sujeito do nada ia entrar aqui dentro, pedir um abraço e me dar uma facãozada no pescoço? Você pensa que um sujeito do nada ia apontar uma arma para mim, como fizeram lá na Paraíba, e me dar 3 tiros? Você pensa que do nada um barco ia afundar no meio do mar, um barco revisado, assim, eu vou parar de falar que são tantos atentados. Eu continuo ensinando em nome de Jesus. Jesus disse, avisa para aquela raposa que hoje, amanhã e depois eu prego em Jerusalém e curo em Jerusalém. Quando eu tiver o pescocinho em dia, eu vou estar pregando. Hein? Quando eu tiver... Rapaz, eles não querem que vocês aprendam. Quem não quer é Satanás, sabe por quê? Você não precisa de Valdemir, de Francileia. Você só precisa de Deus. Se humilhar diante de Deus, reconhecer a grandeza de Deus e a insignificância do homem. Se você clamar em nome de Jesus, Ele te ouve. Fica de pé, por favor. Ó, igreja, eu vou profetizar prosperidade na sua vida agora. Quem quer? Traga ela aqui, filha. Igreja, olha para mim aqui. Em nome de Jesus, receba prosperidade. Receba vitória. Eu declaro isso. Meu Pai, eu abençoo esses homens e mulheres de Deus que vieram nos prestigiar hoje e que vão defender a tua obra, defender o teu povo, Senhor. E o teu povo não tem religião. O teu povo é todo aquele que o Senhor fez, criatura sua. Católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, não interessa religião, porque o Senhor é o Deus de todos os viventes, de todas as nações. Então abençoa, abra portas na vida desse povo. Toca o coraçãozinho de cada um deles. Faz com que cresçam, prosperem, com que tenham paz. Põe a mão sobre o seu coração, igreja. Peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Deus está com a mão poderosa sobre a sua vida. Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Amém.